Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo nosso aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças que acontecem rapidamente. O que fazer? Como líderes precisam e podem se posicionar em momentos como esse. O que acontece? Toda vez que aparece uma coisa repentina que causa grandes mudanças na economia, no sistema, no nosso cotidiano, a tendência é que isso traga uma sobrecarga de decisões e de oportunidades muito grande. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. A ideia é como nós, como líderes, deveremos nos portar ou trabalhar em função disso. Bom, eu tenho feito algumas lives todos os dias e eu tive hoje uma live com uma amiga chamada Lilian Marins. A Lilian é uma amiga minha lá do Instituto de Coaching da Harvard, ela vai todo ano para lá como eu. Então a gente bebe daquelas águas ali, aprende muita coisa interessante, muita coisa legal e a gente compartilha cada um dentro da sua área. Minha área é mais neurociência e comportamento humano e tenho toda essa questão da fé por ser um pastor também, então eu trabalho muito essa vinculação de fé, ciência, comportamento. E a Lilian trabalha mais com empresas, ela também trabalha essa área de comportamento, de coaching e tudo mais voltado para empresas. E aí eu pedi a ela que me trouxesse algumas dicas, né? Para a gente somar aqui, eu olhando pelo ponto de vista científico, de neurociência e comportamento, e ela, e bíblico, né? E ela olhando pelo lado mais empresarial. Então eu vou compartilhar com vocês aquilo que a gente conversou durante quase uma hora. Eu vou fazer um resumo aqui para você, aqui talvez no máximo aqui uns 10, 15 minutinhos, para que você possa conhecer. Bom, antes de eu começar aqui, quero te pedir, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim, eu preciso passar de 10 mil lá no canal e preciso que você me ajude a compartilhar isso com outras pessoas. Preciso que você se inscreva no canal, mas mais que isso, bote o sininho lá, toque o sininho para te avisar toda vez que eu colocar um vídeo muito legal e eu tenho posto agora muitos vídeos interessantes. Quero que você também curta bastante, a minha meta é nesse vídeo aqui alcançar mais de 1000 curtidas, então quando isso acontece o vídeo vai para muitas pessoas e aí tudo que a gente está compartilhando aqui funciona. Quero que você entenda assim muito claramente, meu objetivo é espalhar conhecimento, quero que você cresça, se desenvolva, quero que você tenha fundamentos bíblicos para todas essas questões científicas e de comportamento e liderança. Você que é um cristão, que trabalha numa empresa, você precisa se comportar de forma cristã, de forma que a sua vida esteja alinhada com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Então é para isso que serve o meu canal. E se essa é a tua vontade, viver sempre uma vida de desafios, mas uma vida para vencer os desafios e você quer fazer isso de uma forma alinhada com Deus, não quer errar, não quer pecar, quer viver uma vida certinha, então esse é o canal que você deve participar. Então vamos começar aqui, grandes mudanças. Nós começamos conversando sobre grandes mudanças precisam acontecer. E aí uma das coisas que ela começou a dizer é o seguinte, ela entende, a Lilian entende, eu concordo com ela, de que a primeira coisa que um líder precisa estar preparado, ele ter como um pilar na vida dele, nesses momentos de mudança, é que ele precisa entender o seu propósito. A primeira coisa é entender o seu propósito. Um líder que não tem consciência do seu propósito de vida, ele não pode assumir uma das coisas mais importantes na liderança, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é quando você assume para você aquilo que tem que ser feito, independente das críticas que você que vai vir sobre você, né? Nós não vivemos por críticas, nós vivemos em função de um propósito que a gente tem. Então o mais importante de tudo é entender o seu papel, entender o seu propósito. E se você fizer isso, assuma a sua responsabilidade de líder e vão para cima, vão para frente. Você, não importa em que área é, não importa se é na família, se é na igreja, não importa se é na empresa, não importa se é num departamento ou não importa se é uma grande instituição. Se você é um líder, você tem que assumir o seu papel. Essa não é a hora de chorar, essa não é a hora de gritar, é a hora de desesperar, é a hora de assumir a sua autorresponsabilidade. Segundo lugar, né? Desculpa, e quando nós falamos sobre isso, eu então intervi explicando a importância dessa questão do propósito em relação à neurociência. A neurociência explica pra gente que nós temos dois tipos de inteligência, inteligência emocional e inteligência espiritual. Na inteligência emocional, o papel dela é a autossobrevivência. Na inteligência espiritual, o papel dela é sentido da vida, valores e propósito. E
quando você estuda o papel do cérebro, o papel da neurociência, o papel da mente, você vai descobrir que é muito importante para um cérebro ter a ideia e o conceito de propósito, de saber para onde está indo, de saber por que está indo, qual é a causa que te move todos os dias a sair. Por quê? Porque se ele não encontrar para onde você está indo, ou seja, o real motivo, o propósito das coisas, ele então, o giro do córtex anterior, percebe essa ausência de informação e ele deixa para a amígdala decidir então por um fator de sobrevivência. É aí que entra a ansiedade, é aí que vem a depressão. Então é muito importante você entender que o ter um propósito na vida é essencial para um líder. O líder que não tem propósito e que está ali só para trabalhar, esse cara não consegue liderar por muito tempo. Por quê? As pessoas vão perceber que ele está perdido, o seu sistema emocional, através das pressões que não são fáceis, são fortes, vai levar ele a uma crise de identidade, a uma crise de pânico, a uma crise de ansiedade. Então todas as partes emocionais, ou todos os problemas emocionais vão aparecer para ele no decorrer do caminho. Então a primeira coisa é essa, entenda o seu papel, descubra o seu propósito e vamos para cima. A segunda coisa importante, nós falamos sobre, sempre que acontecem essas grandes mudanças, uma das coisas que se instaura é a ansiedade e o medo. Qual é a diferença de uma para outra? É que a ansiedade é o primeiro passo para o medo, né? Ela interpreta uma ameaça e ela começa a lidar com essa ameaça de maneira em que essa ameaça acaba aparecendo algo muito forte, aí se torna medo. E o que o medo faz? O medo tira a criatividade. O que a ansiedade e o medo faz? Ele tira a inteligência. E você não foi feito para viver com medo das coisas, mas você foi feito para enfrentar as coisas. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Então, esperança, ela vem para derrubar o medo. Então, um líder precisa ter esperança e fé. Então, a primeira coisa é assumir a sua responsabilidade, o seu papel e o seu propósito. Segundo lugar, ele tem que ser um líder cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança. E para que ele precisa ser assim? Porque uma pessoa que tem esperança, ela sempre vai ver tudo sobre uma ótica de que é possível que se faça alguma coisa. Isso vai gerar nela criatividade, porque quando o cérebro entra em autodefesa, ou seja, o sistema emocional toma conta, o que ele faz? Ele bloqueia a área do córtex pré-frontal, que é a área do planejamento. Ele diz, ó, não tenho solução para isso. Então ele joga para a autodefesa, o que a gente chama de fight or fly, lute ou fuja, né? A gente chama isso em português de luta ou fuga. Então é muito importante você saber que para ser criativo, você tem que acionar a sua inteligência espiritual, tem que acionar a sua inteligência do propósito. Então, ter esperança e medo. A terceira coisa é clareza. Todo grande líder, nessa hora, precisa ter clareza. As pessoas precisam olhar para você e saber para onde você está indo. Não importa se aquilo que você está dizendo é contraditório, não importa se aquilo que você está dizendo as pessoas não entendem em termos de eu não sei por que ele está indo para esse lugar. O que você tem que ter clareza? Tem que ter clareza dos seus objetivos. Estou indo para ali. E todo mundo precisa entender que você está indo para ali. Ninguém pode ter dúvida de que você está indo para ali. E por que você está indo para ali e de que forma você está indo para ali. Então, ter clareza é essencial. Agora, vamos juntar essas duas coisas. Eu tenho que ter esperança e confiança e eu tenho que ter clareza. Por quê? Só quando eu tiver clareza é que as pessoas vão confiar em mim. Deixa eu te explicar o papel da confiança nesse aspecto. Se você é um líder, as pessoas precisam olhar em você, que você é autorresponsável, assume aquilo que faz, que você não está com medo e que você é transparente no seu planejamento e naquilo que você está pensando em fazer. Quando isso acontece, há uma tendência das pessoas confiarem em você. Por quê? Deixa eu te explicar. Eu tive uma aula de neurociência com um professor Giacomo, que é da universidade, uma das grandes universidades da Itália. Ele é o descobridor de diversas coisas, inclusive dos neurônios espelhos. E ele explica a gente o que é a confiança. Confiança não é algo que as pessoas fizeram para você e aí você confia nelas. Confiança não tem nada a ver com aquilo que as pessoas fazem para a gente. Confiança tem a ver quando eu consigo olhar para essa pessoa como referência, quando eu vejo a pessoa como se fosse num espelho.
É quando eu digo assim, eu queria ser igual a essa pessoa, mesmo que eu não fale, mas o meu cérebro identifica padrões que me identificam com essa pessoa. É quando o cérebro percebe que eu tenho coisas que essa pessoa tem e ela tem coisas que eu tenho. E eu gostaria de ser, nos meus sonhos, nos meus planejamentos, na minha referência, como aquela pessoa. Quando eu faço isso, quando eu identifico isso, o que acontece é que essas pessoas acabam sendo fontes de inspiração para mim. Então eu confio nelas. Ok? Então se você tem esperança, fé para enfrentar o medo e você enfrenta o medo com muita clareza, você gera então confiança nos seus liderados. Repetindo, entendendo o seu propósito, trabalhando com clareza e trabalhando com esperança e fé, você então consegue fazer com que as pessoas confiem em você como líder. E aí o que mais precisa fazer? Bom, agora é comunicar o plano. Não basta ter um plano. Você precisa ter uma disponibilidade para você compartilhar a visão. Então você precisa compartilhar a visão. Isso é muito importante. Comunicar. Encontre a maneira certa de comunicar. Encontre a forma certa de comunicar. Comunicar é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer para que as pessoas que estão com você entendam a visão e obedeçam e possam caminhar dentro daquela visão. Então, comunicar é algo muito importante. Compartilhar a visão para aqueles que confiam em você. Depois, isso já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto lugar é haja de forma positiva, haja rápido e de forma positiva, haja rápido de forma positiva. E aí nós fizemos uma ferramenta que a gente chama de, é uma ferramenta de coaching, né? Que chama de FCA. O que é essa ferramenta que a Lília Maris passou para as nossas pessoas aqui, para os nossos seguidores aqui na live? FCA é o seguinte: fact em inglês, fato, cause, que é causa, e action, que é ação. FCA. Primeiro é, entenda o fato. É muito importante você entender. E aqui eu intervi dizendo o seguinte: fato você nunca vai gerenciar. Não dá para gerenciar o vírus que chegou. Ele chegou. Não dá para gerenciar uma tragédia que acontece. Não dá. Você não gerencia os fatos, mas a interpretação quem dá é você. Isso é muito importante. Quando alguma coisa acontece, você como líder precisa dar uma interpretação. O vírus chegou. É a destruição da minha empresa, a destruição do meu negócio, é a destruição da minha igreja, a destruição da minha vida. Acabou. Não vai ter quem salve você mais, porque você já autodecretou a sua derrota. Mas quando um fato chegar, quando algo chegar, mesmo que seja ruim, lembre-se que você precisa aprender a interpretar o fato de forma positiva, de forma correta, de forma real e verdadeira. Tem que ser verdadeiro para você, para que depois se torne verdadeiro para os outros. Por exemplo, quantos benefícios o coronavírus está trazendo para nós? Tente enxergar por um outro ponto de vista, né? Seja racional nessa hora para entender o seguinte: nós nunca valorizamos tanto a nossa casa. Nós passamos a explorar os cantinhos da nossa casa, explorar a televisão, explorar os conteúdos, explorar a internet. A gente tem ferramentas de live. Você sabia que hoje a quantidade de lives estava tão intensa que muitas pessoas não conseguiram nem entrar para fazer live, porque está todo mundo fazendo live, todo mundo se comunicando, todo mundo entrando em redes sociais. Pessoas que nunca mexeram na internet hoje passaram a mexer. Olha que coisa interessante. Sabe o que as pessoas vão aprender com o coronavírus depois que isso passar? A importância de ter um dinheiro guardado. Porque esse é o Covid-19. E quando vier o Covid-20, você vai ter dinheiro? Se tiver que parar, você já sabe que vai ter que ter dinheiro. Porque muitas pessoas estão sofrendo. Fato. Olha aqui a ferramenta FCA. Fato. Interprete-o. Interprete de forma positiva. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vai fazer a gente acostumar com esse negócio de limpar a mão, de lavar a mão. Vai fazer a gente ter autodefesas, autoimunidade. Muita coisa legal vai acontecer. Já vai mudar. Qual é a causa? O que causou na empresa? Que impacto está causando no meu negócio essas mudanças? E quais são os atos ou atitudes que eu preciso tomar? Lembrando que a atitude tem que ser positiva. E aí eu deixo com vocês aqui alguns versículos bíblicos que vão dar suporte a tudo isso aqui que a gente falou. Guarde uma coisa no seu coração. Marcos, capítulo 13, versículo 31 diz assim: os céus e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. No mundo, tudo muda, queridão, mas as palavras de Deus, elas não mudam. E porque ela não muda, é nela que você tem que se segurar. É na fé, é em Deus, é na palavra dele que você tem que se segurar. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se você quer, de fato, viver uma vida solidificado na rocha, firme na rocha, é só com o Pai das luzes, só com Jesus, só com o nosso Deus. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Tudo pode mudar, mas se eu estiver agarrado em Jesus, as coisas estão mudando, mas eu estou ali fixo, preso, sustentado naquele que não muda. E eu termino aqui dizendo para você que todas as coisas têm um tempo. O coronavírus vai passar, tem um tempo. O deserto da sua vida, a crise, ela vai passar. Se tivermos crise financeira, que muito provavelmente teremos, ela vai passar. Mas uma coisa que você não pode esquecer: segure-se em Deus e saiba que tudo tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há um tempo. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Aprendeu isso? Deus tem um plano em tudo que acontece. Mas Deus mandou o vírus? Não, Deus não mandou o vírus. Mas esse vírus se espalhou. Por quê? Por causa de desobediência. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui, mas os chineses fizeram muitas coisas erradas. Há muito tempo que eles vêm sendo avisados de que eles estão comendo mamíferos, eles comem morcego, eles comem rato, eles comem uma série de coisas, e o organismo humano, ele não se adapta a essas coisas. Nós não temos adaptação para digestiva, adaptação para esses tipos de coisa. E aí o que acontece é que vírus são instalados, acontecem mutações genéticas, e essas mutações genéticas são vírus que acabam destruindo, matando, trazendo problemas. Então, é muito importante a gente saber. Tudo que está acontecendo de mal foi porque o pecado entrou no mundo. Então, qual é a saída disso? É uma volta para Deus. Volte-se para Deus. Ele é o único capaz de nos salvar e nos ajudar. Eu quero deixar com você aqui todo esse conhecimento estratégico, todo esse conhecimento bíblico, todo esse conhecimento científico, para te ajudar a ser sempre uma pessoa melhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquecendo de assinar o meu canal, porque eu preciso passar de 10 mil, de compartilhar isso aqui para várias pessoas que você conheça, de tocar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo legal e de dar aqui as curtidas para que a gente ultrapasse 1000 curtidas nesse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima!